Nilo Batista tem 69 anos. É ex-governador do Rio e advogado do deputado federal Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo. Nilo Batista formou-se em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 1966 e filiou-se ao PTB de Getúlio Vargas. Durante a ditadura, advogou para presos políticos. Presidiu a OAB do Rio de Janeiro em 1985 e 1986. Após a ditadura militar, filiou-se ao PDT de Leonel Brizola, de quem foi secretário da Justiça e vice-governador do Rio. Assumiu o governo do Rio por 10 meses, de abril de 1994 a janeiro de 1995. É professor titular de Direito Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nilo Batista foi contratado agora por Valdemar Costa Neto para defendê-lo na reta final do processo do Mensalão. Seu objetivo é reverter a pena imposta ao deputado de 7 anos e 10 meses de prisão, mais multa de R$ 1 milhão. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do portal UOL e do jornal Folha de São Paulo. A gravação é realizada aqui em Brasília, no estúdio do Grupo Folha. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o advogado Nilo Batista. Olá, doutor Nilo, como vai? Tudo bem? O senhor advoga no momento, entrou na causa do deputado federal Valdemar da Costa Neto, que é um dos réus condenados, por enquanto, no processo do Mensalão. Um dos argumentos utilizados durante o julgamento por parte da defesa de Valdemar era que ele fez um acordo político com o PT que envolvia o pagamento de dinheiro, um caixa conjunto de arrecadação de fundos dos dois partidos. Inclusive foi noticiado no ano de 2002 esse acordo pelo jornal Folha de São Paulo, aí quando o PR, o partido de Valdemar ainda se chamava PL, dizendo que participaria do caixa de campanha do PT. Esse argumento não foi considerado durante o julgamento. Agora, nos embargos, na fase de embargos, no caso de Valdemar Costa Neto, o argumento está sendo reapresentado. Por que agora o Supremo iria considerar se não considerou antes? Bom dia, Fernando. Deixa eu lhe dizer, num processo... A justiça penal tem uma dificuldade, ela não foi programada, os procedimentos não foram, enfim, pensados para um coletivo de acusados. Todo processo que envolve muitos acusados apresenta, né, problemas especiais para o tribunal, a complexidade, a extensão da prova, e então é perfeitamente compreensível que, digamos, aspectos às vezes cruciais da prova sejam ignorados. E isso aconteceu, como lhe digo, explicavelmente, isso aconteceu nesse julgamento. Porque o fato é que, em 2002, e a Folha noticiou nessa edição de 21 de julho de 2002, este acordo pelo qual o PT, né, iria ser feito uma caixa de campanha de 40 milhões e 25% disso, ou seja, 10 milhões, o PT repassaria para o PL. E por quê? O motivo disso também, acho que, enfim, você se recorda. Havia verticalização. O PT queria um vice do PL para ampliar, portanto, de um partido com um horizonte programático, político, muito diferente do PT. Só que por conta da verticalização, isso criaria, como criou, inúmeros problemas para o PL em vários estados da federação. Imagine os financiadores tradicionais do PL ao serem informados de que teriam que marchar com o PT. Muitos enfim, se recusariam e tal. Por conta disso, houve uma reunião aqui em Brasília, no apartamento do deputado Paulo Rocha, com a presença do futuro presidente Lula, do futuro presidente José de Alencar, que era, digamos, a noiva dessa aliança política, né? O deputado Valdemar Costa Neto, que era o presidente do PL, o deputado José Dirceu, o tesoureiro do PL, o Delúbio Soares, enfim, o próprio Paulo Rocha e outros. Essa reunião, enfim, que decidiu, na qual o PT assumiu esse compromisso, ela tem uma prova, ela
foi noticiada pela Folha, né? Ela está no livro do Ricardo Couto, ela está em revistas semanais. Só que o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou sobre a existência dessa reunião ou não e as suas consequências jurídicas. Não se pronunciou. Lateralmente, o acórdão menciona, às vezes aqui, a denúncia do processo menciona 3 ou 4 vezes um acordo político-financeiro entre o PT e o PL. Nas alegações finais da defesa, tem 25 páginas demonstrando isso. Mas nas alegações finais do Ministério Público Federal, desaparece aquilo que a denúncia dele mesmo, o Ministério Público Federal, chamava de acordo político-financeiro. Mas deixa eu fazer uma intervenção aqui. Se o acordo foi feito, mas se posteriormente, no pagamento desse acordo, houve uso de dinheiro ilícito, dinheiro de corrupção, o receptador do dinheiro, nesse caso, PR, antigo PL, e Valdemar Costa Neto não são agentes passivos dessa corrupção? Não, certamente não. E a prova disso está na absolvição do Duda Mendonça, que o tribunal reconheceu que era um credor e, tendo em vista que ele estava exercendo um direito legítimo de receber, já que ele era credor, ocorre que também o deputado Valdemar Costa Neto, também o PL, era um credor. É um credor por declaração de vontade. Mas no caso de Duda Mendonça, é fato que é um acordo fora da esfera política, ele é um prestador de serviços, no caso um publicitário, um marqueteiro, como se diz, prestou os serviços podem ser comprovados, porque as propagandas apareceram na televisão e no rádio, e ele recebeu por isso. No caso de Valdemar Costa Neto, ele não é um prestador de serviços. Sim, mas ele era um credor. Tanto não há nenhuma lei, nenhum dispositivo do Código Eleitoral proíbe. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. A cessão, o empréstimo, a doação de uma agremiação política para outra de recursos não é vedado pela lei e vai seguir as diretrizes do Código Civil. Mas ainda assim, doutor Nilo, durante o julgamento, a defesa, quando o senhor ainda não participava da defesa de Valdemar Costa Neto, esgrimiu esse argumento também do acordo político. Não obstante, os ministros do Supremo, por maioria, acharam por bem não considerar o argumento. Por que agora eles deveriam considerar? Eu lhe digo que no acórdão uma afirmação acerca da existência ou não, porque o problema é um problema factual. Houve ou não aquela reunião? Naquela reunião houve uma explícita manifestação de vontade do PT de que desejava, enfim, pagar, e portanto se fez devedor 10 milhões para auxiliá-lo, não só nas despesas, nas perdas que essa aliança insólita, do ponto de vista estritamente político-programático, iria produzir nas bases mais conservadoras do PL com relação às do PT. Então, ele é um credor tanto quanto o Duda. Todo mundo sabe em direito, Embora não exista um produto oferecido no caso, como no caso de Duda. Como não? Foi oferecida a adesão de um partido a uma campanha do outro, o compromisso. É um produto de outra natureza. Não, mas não é um produto, isso é uma relação civil. Para que José Alencar pudesse ali estar no governo, acutilando um pouquinho o capital financeiro ali, enfim, para que houvesse aquilo, era preciso sustentar uma campanha nacional, dentro um pouco da informalidade que ainda rege, já que não temos financiamento público, temos sempre essa coisa. Então, isso aconteceu, isso é tão verdadeiro. E aqui, o que eu te pergunto é o seguinte, o PT, a resposta que o tribunal tem que dar é o seguinte, houve aquela reunião, isso não se menciona. Ou então, se houve a reunião, e se, reconhecendo que naquela reunião o PT se comprometeu a doar 10 milhões ao PL, isto institui o PL como credor, ou seja, no direito civil brasileiro, a manifestação de vontade gera obrigação? A única resposta é sim. Eu anexei um parecer do catedrático de Direito Civil da UERJ, professor Gustavo Tepedino, é evidente que sim. Mas eu volto a perguntar, por que os ministros, na sua opinião, poderiam considerar isso agora se não consideraram antes? Num ato de prestidigitação, a existência dessa reunião desapareceu das alegações finais do Ministério Público. Estava o acordo político, chamado exatamente, entre aspas, acordo político financeiro. Ele estava na denúncia,
3 ou 4 vezes. Ele desaparece das alegações finais. Talvez, na Procuradoria Estudante, se deram conta do perigo que representava para a hipótese acusatória quanto ao deputado Valdemar Costa Neto, a sua posição, a posição do PL de credor. O tribunal, o acordo não se pronunciou sobre a existência. O que eu estou pedindo, embargos declaratórios, é exatamente para isso, porque num julgamento com essa extensão, com uma prova assim, com essa magnitude, com essa complexidade, é inevitável que alguns pontos e tal sejam, enfim, ou desconsiderados, ou se passe por cima. E a verdade é que o tribunal, o acórdão, que nós examinamos meticulosamente, com lupa, tangencia, menciona às vezes, mas não afirma. Houve ou não houve? O que eu estou pedindo ao tribunal é o seguinte: houve ou não houve? Se houve, houve uma declaração de vontade. Então, aí, suprida a omissão, instaura-se uma contradição muito séria entre os fundamentos. Eu pude pegar nos embargos trechos que se referiam à absolvição, ao Duda Mendonça e dizer, isso poderia ser dito do deputado. Exatamente isso. O deputado Valdemar Costa Neto e o PR receberam esse dinheiro e a origem dele inclui o publicitário, o empresário Marcos Valério, certo? As empresas do publicitário. Eu lhe pergunto o seguinte, se há, conforme o tribunal decidiu, alguma coisa de errado na obtenção desses recursos, o que é, você vai presumir que o credor que está recebendo saiba, presumiram que o Duda soubesse? Por que o Duda foi absolvido? O seu argumento não comoveu o tribunal para ele condenar o Duda. E, a meu ver, acertadamente. O Duda foi bem absolvido. Agora, na hipótese não pouco plausível a esta altura que tudo seja mantido, Duda Mendonça foi absolvido, Valdemar Costa Neto mantida a condenação. Seria um erro, então, objetivo que o senhor está dizendo que o Supremo cometeu? Não. Enfim, um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Hungria, que foi também um grande professor de direito penal e que honrou, como os presentes ministros também honram, o tribunal, ele disse uma vez que o Supremo tinha o privilégio de errar por último. O Supremo é um tribunal humano constituído de humanos. E, no caso, não é propriamente um erro. O processo tem mais de 600 volumes. Imagina, com 200 páginas, eu nunca fui muito bom em aritmética, mas estamos falando de quantas páginas? Estamos falando de uma prova completamente natural, e especialmente por causa do lance de prestidigitação da Procuradoria-Geral da República, que fez desaparecer esse assunto do debate. Isto terá, enfim, induzido, enfim, deixado desprevenido. É que o argumento da Procuradoria-Geral da República era que o dinheiro que foi pago, inclusive para o PR e para o deputado Valdemar, era para comprar apoio político dentro do Congresso nas votações que se davam ali no Congresso durante o início do governo Lula. É exatamente esse argumento que me parece que fica muito fraco quando eu tenho uma obrigação que foi criada, enfim, quase um ano antes de ser pago. Ainda não havia nenhuma reforma da Previdência, nem sabia, o deputado nem sabia se ia se eleger, nem se Lula. Estou falando de um acontecimento, de uma obrigação que foi constituída em junho de 2002. Aí era preciso ser profeta. Agora, voltando para junho de 2002, quando foi anunciado esse acordo entre o PT e o então PL, hoje PR, na prática, para traduzir para quem está olhando de fora, foi uma venda de apoio político. Um partido foi para outro e falou, olha, eu preciso de dinheiro, você me dá dinheiro, daí eu vou ter como te apoiar. Se você não me dá dinheiro, eu não te apoio. Essa venda de apoio político de forma tão explícita é um crime? Não, eu acho que a expressão venda não abrange todos os aspectos. Foi uma composição que tinha a justificar essa operação, essa doação, o fato de que o PL ia perder bases locais, estaduais. Você imagina no Brasil profundo, quando alguém dissesse lá para o fazendeiro, velho financiador do PL, que ele ia ter que marchar com o PT? Então, o PL tinha motivos fundados para temer a cláusula de barreira. Então, venda é uma palavra muito dura. Isso foi um entendimento no qual a agremiação que ia dar ao vice-presidente ia perder
apoiamento político e financiamento de campanha e precisava de ter isto. Do ponto de vista do processo, de como vai tramitar agora o processo todo, estamos na fase da apresentação dos embargos. Supondo-se que, enfim, o senhor possa ter um revés ali, há outras formas de contestar a decisão? O senhor já está estudando também outros recursos que poderá eventualmente apresentar depois desta fase? Olha, Fernando, eu tenho tanta confiança de que o tribunal, podendo examinar e podendo ter os fatos que foram, de certa forma, sonegados à apreciação deles, porque eles desaparecem. Aparece uma varinha mágica que some. Mas é uma hipótese, doutor Nilo, que não pode ser descartada, de o tribunal manter tudo o que está feito. Não, eu tenho confiança. No julgamento. Uma revisão criminal caberia? A revisão, depois que transitasse em julgado, poderia caber uma revisão criminal, que é um procedimento lento e que, enfim, não representaria uma maneira de evitar a imposição de uma condenação que, neste caso que eu conheci, eu reputo injusta. Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma hipótese de fato real como recurso? Não, a Corte Interamericana não é certamente uma instância revisora. A questão que está se colocando aí do Supremo Tribunal Federal não é, enfim, apesar de eu ter, enfim, uma velha história de compromisso com os direitos humanos, eu, enfim, não podia ser leviano e eu acho que soberania é um valor importante também ou principalmente neste mundo que estamos vivendo. Mas o que pega nisto aí é o fato da Convenção Americana de Direitos Humanos estipular como uma garantia individual que o sujeito tem direito a 2 julgamentos. Ou seja, se eu for condenado, eu, pelo simples fato de ter sido condenado, tenho direito a um 2º julgamento. Isso que, aliás, aqui no Brasil é aplicado simetricamente e se dá ao Ministério Público essa garantia individual, que não devia ser. Em muitos estados nos Estados Unidos, quando o sujeito é absolvido, ele já está tranquilo. Se houver um problema de forma no processo, um vício, uma nulidade, o Ministério Público pode apelar. Mas simplesmente porque não gostou da absolvição, não pode não. Aqui, pode. E tanto que quando, eu deixo a sugestão aí, quando aqui em Brasília se estiver pensando em aliviar o trabalho dos tribunais superiores, eu acho que devia pensar em cercear um pouco esse recurso, que é um recurso totalmente voluntarista do Ministério Público. Foi absolvido, mas eu não gostei. Espera aí. O indivíduo, sim, tem o direito que está nos documentos internacionais de ter um 2º julgamento, mas isso é um direito individual. E é isso que está em questão, por isso que se fala. Porque como é... Mas essa hipótese vai ser levada em conta pelo deputado Valdemar Costa Neto, de ir até a Corte Interamericana, independentemente do que acontecer agora na fase de embargos ou não? Olha, eu não examinei isso. Eu acho que isso afeta mais os embargos infringentes. Mais adiante. Acho que no tribunal, e já há um pronunciamento do ministro Celso Mello, acho que o tribunal já se deu conta que uma maneira de suprir essa garantia individual, um tribunal comprometido com os direitos humanos, como é o Supremo Tribunal Federal, a maneira de suprir isto é franquear os mais largos embargos infringentes possíveis. Dessa maneira, ele está suprindo a falta do duplo grau de jurisdição. Daí isso poderia ser considerado como atendido, esse direito estaria atendido no seu... Acho que sim. Uns embargos generosamente admitidos, uma revisão, enfim. Vamos fazer, já que estamos na Corte Suprema, acima da qual não tem, não pode ter no Brasil outro juízo judicial sobre nada, vamos. Então, para efeitos práticos, os embargos infringentes, uma vez aceitos e analisados, fariam às vezes de uma 2ª instância nesse julgamento, na sua opinião? Enfim. Poderia ser. Pode ser interpretado dessa maneira, eu acho que isto aí resolve um pouco. A pena atribuída, por enquanto, ao deputado Valdemar Costa Neto é de 7 anos e 10 meses de prisão, mais uma multa de R$1 milhão. Nesse caso, por conta da extensão da pena imposta, não haveria o
cumprimento com restrição de liberdade, com reclusão propriamente. Regime semiaberto. Exato. Agora, muitas vezes, nesse caso também, quando não é em regime fechado, o que ocorre é que falta vaga, às vezes nos presídios, etc. E o cumprimento, mesmo em regime aberto, tendo que dormir, às vezes, na prisão, é relaxado, porque o juiz não tem nem onde colocar o apenado. Nesse caso, pode ser até que ele nem tenha que cumprir nenhum tipo de pena, como dormir, por exemplo, no presídio. Considera... É isso? Não, não é isso. Isso às vezes acontece. Não é isso, não. Isso pode acontecer em regime aberto, numa situação, no regime semiaberto, isso já é mais complicado, porque a regra não é essa. Vai depender da vaga. Agora, eu acho que todos concordaremos que o Estado tem que ter um lugar para botar os seus hóspedes, quem ele deseja impor sofrimento punitivo. Então, na verdade, o único sistema, em algum momento nós vamos ter que marchar no Brasil para o chamado regime de números clausos. Você tem que ter um certo número de vagas e, se para entrar um, tem que sair alguém. Está longe ainda isso, né? Está muito longe, não é? Porque também nós continuamos achando que vamos fazer democracia através da pena, que vamos fazer cidadania através do sofrimento punitivo. Nós estamos num período um pouco infeliz, né, no que diz respeito a isso. Doutor Nilo Batista, esse caso é de 2005, estamos em 2013. Quando o senhor, pela sua experiência, acredita que de fato estará transitado em julgado esse caso do Mensalão? Olha, acho que até o final deste ano, enfim, virando talvez início do outro, isso transita. Mas aí, digamos, na hipótese de não haver precipitações, porque essa questão, aqui, um julgamento muito em cima, não é, dos fatos, se chama normalmente linchamento, né, ou justiçamento. Os processos, especialmente os processos mais complexos, têm lá o seu período de amadurecimento, a prova tem que ser feita. Nós temos que compreender isto, né? O tempo, e aí a mídia diz bem, porque o tempo jornalístico de um processo pode, enfim, não ser exatamente o tempo judicial de um processo. Mas convenhamos que, no caso de 2005, claro, estamos em 2013, é um tempo considerável. Não é? Olha, é um tempo razoável para um processo dessa complexidade. É um tempo razoável, não é um grande atraso. E vou lhe dizer uma coisa, essas metas de produtividade que ultimamente têm sido colocadas, eu sou contra. Isso é um critério empresarial, pode ser muito bom para os negócios, mas produtividade não. A justiça não pode renunciar a uma certa qualidade muito mais importante do que produtividade, do que fazer número. Esse prazo aí, final do ano, início do ano que vem, para a conclusão, trânsito em julgado do Mensalão, o senhor está considerando toda a fase de embargos atuais, depois os infringentes, e depois as revisões criminais, etc.? Não, revisão é outro procedimento. Mas daí é outra ação, não. Transitou em julgado. A revisão não afeta nada o caso, a revisão é um novo processo. Pois é, mas a revisão, se aceita, se começar a tramitar, impede que a pena seja cumprida. Não, senhor, absolutamente. Bom, temos um caso agora exatamente do deputado Donadon, que está nessa fase pedindo revisão criminal e sua pena não é cumprida. Absolutamente. Isso aí eu não conheço e não posso me pronunciar sobre um caso que eu não conheço, além de mais sobre um caso que está cometido a outro advogado. Mas eu tenho certeza, um dos pressupostos da ação rescisória criminal, da revisão criminal, é precisamente o trânsito em julgado. Você tem que levar uma certidão de que transitou em julgado. Então, se transitou em julgado, todos os efeitos estão... Inclusive o cumprimento das penas. Claro, claro. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor advogou para presos políticos no período da ditadura. Sim. Foi um grande crítico da influência do poder econômico em algumas eleições, como a de Fernando Collor, em 89. Vi algumas declarações suas na época. Eu era um brisolista que estava ali na campanha. Agora, é correto numa democracia, então, sob essa ótica, dois partidos fazerem um acordo para um dar para o outro 10 milhões de reais, como foi o PT para o PL? Acho completamente natural. Completamente natural e acontece sempre. Eu acho que se fosse procurado outras alianças, ia se encontrar o mesmo fenômeno. Estava cobrindo perdas que eles teriam por esse descompasso. O PT queria ampliar a chapa. Se colocasse um vice do PCdoB, digamos, não haveria, enfim,
não expandiria né, na direção de um outro eleitorado. Queria, enfim, se lembre que era o Lulinha Paz e Amor, segundo o credor, digamos, publicitário. Né? Mas precisava de ter para abrir este arco, né? Era, enfim, o PL ficava na cláusula de barreira e tal, se não tivesse essa ajuda. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Uma pessoa não pode emprestar um dinheiro a outro, enfim, se eu estou aqui em Brasília, se eu precisar de algum emprestado ali para pagar o hotel, você não vai poder. Que coisa é essa? O senhor acha que o ministro Joaquim Barbosa deve ser mantido na condição de relator do processo? Olha, essa é uma questão estritamente legal e opinativa. Né? Eu acho que talvez dos declaratórios é uma coisa que há argumentos para um lado e para o outro. Qual é o seu entendimento? Olha, eu acho que os embargos de declaração, tanto se pode defender que ele, por estar acumulando a presidência e, portanto, com um conjunto de responsabilidades, pudesse encaminhar uma redistribuição do caso, afinal, como por ser ainda, digamos, um ajuste na decisão, eu acho que se manteria, é pensável e regimentalmente que ele se mantenha como relator e também o ministro Ricardo Lewandowski como revisor. Porque neste caso você está mandando, ainda que embargos infringentes, como é uma ação penal originária, eu acho que valeria a pena observar isso. Mas eu não estou entendendo, o senhor está sendo um pouco mineiro demais aí. Não, o senhor se formou em Juiz de Fora, não foi isso? Não será. Nos embargos infringentes, regimentalmente ele não será. Não será? Nos infringentes, não. Não pode ser. Não, bom, primeiro precisa ver se o Supremo vai considerar os embargos mas também, aqui, mas os ministros têm um conhecimento, enfim... Mas agora, nos embargos de declaração, o senhor acha aceitável, correto, que sejam mantidos o relator e o revisor, tal como na outra fase anterior do processo? Isso, digamos, não é provavelmente uma opinião, isso é uma interpretação que eu faço do material normativo que eu vi ali no regimento. Então, é plausível que seja mantido. Entendi. O ex-ministro José Dirceu esteve aqui também dando uma entrevista semelhante a essa e disse que, antes de ser nomeado ministro do Supremo, o ministro Luiz Fux o procurou, se comprometendo a absolvê-lo nesse processo do mensalão. A conduta do ministro Luiz Fux nesse caso foi correta? Olha, eu li aquela entrevista que saiu na Folha. Enfim, eu acho que o ministro pode perfeitamente ter sido um pouco ali infeliz na narrativa. Enfim, é natural que, enfim, que os pretendentes busquem apoio político. Isso é rigorosamente democrático. A busca de um apoio político é uma nomeação claramente política. Eu, enfim, quero, enfim, não conheço esses fatos suficientemente e se os conhecesse bastante, eu não estou numa posição... Se os conhecesse bastante, eu poderia formular um juízo sobre, mas eu quero crer que ali pode ter havido um problema de interpretação. É um assunto que se passa privadamente entre duas pessoas, é sempre um pouco delicado você querer, enfim, fazer uma especulação, que não deixa de ser um pouco bisbilhoteira, né? Talvez, para uma expressão empregada, enfim, não... Para concluir, sobre o caso do seu cliente, Valdemar Costa Neto, o senhor acha que o Supremo, qual seria o termo a ser usado? De maneira indevida, desconsiderou o acordo político e agora deveria considerar o acordo político entre os dois partidos, não, é isso? Ele não desconsiderou, ele omitiu. Então, omitiu. Ele omitiu. Mas de maneira... de maneira inadvertida não foi, não é? Porque... Aqui, pode ter sido, perfeitamente. Você acha que foi de maneira inadvertida? O Ministério Público desapareceu
Este fato desaparece das delegações de Não, Ministério mas os Público. advogados, à época do julgamento, defendendo Valdemar Costa Neto, falaram sobre tudo isso. Pois é, mas o Ministério Público omitiu isso. Não, mas qualquer ministro poderia. Poderia, mas não foi chamado. O assunto não foi colocado. De alguma forma, o assunto não foi colocado no centro de uma discussão. O acórdão tinha que fazer uma coisa. Ele tinha que afirmar, já que o fato estava ali, ele tinha que afirmar, não é, que houve ou não houve aquela reunião e que, tendo havido aquela reunião, ela tem consequências jurídicas. O PL vira credor do PT. E se virou credor, se o tribunal declara isto, surge uma contradição enorme. Por que que um credor, quando é publicitário, é absolvido? E um credor, quando é deputado, por que que o título de recebimento do deputado, que aliás recebe uma quantia totalmente compatível com o valor que era devido, tanto na denúncia quanto nas alegações, ainda que não seja igual por causa daquele sistema, né, que foi pago aos poucos, né, ele teve que fazer um empréstimo ponte antes, com a agiota lá, um doleiro, porque o PT só começou a pagar, enfim, em 2003. Né, mas esse exame vai ter que ser feito. Ou seja, a sua demanda é para que o Supremo se manifeste e diga, houve ou não houve o encontro? Essa reunião. E se houve, qual é a consequência jurídica dela? E se houve o encontro? Não, se houve o encontro pelo direito brasileiro, pelo direito privado brasileiro, pelo Código Civil, eu tenho parecer de um civilista, tem tantos civilistas do Supremo, não, o PL era credor. Então, por que que você troca uma hipótese que não deixa de ser um pouco conjectural? Por quê? O Valdemar era o presidente do partido que estava no governo e tal. Por que motivo que ele iria para votar reformas? E, ao mesmo tempo, isso é muito mais conjectural no caso do Valdemar do que ele está recebendo que era devido ao PL. Isso é uma prova. Você está trocando uma prova, cara, por uma suposição, por uma conjectura. Eu acho que o tribunal, se refletir, vai dizer, não, aqui eu tenho mais prova nesse sentido de que era um credor do que essa. O contra-argumento disso daí é que durante as votações lá que ocorreram durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula, houve, enfim, uma demonstração ali de um apoio do PL, depois PR agora, e que por conta desse apoio é que os pagamentos de fato foram realizados. Né? Não, por que isso? Os pagamentos foram realizados em fevereiro. Como é que você está recebendo em fevereiro? Nem tinha o debate 10 meses antes da reforma, 9 meses. Mas eles foram ao longo desse período, a partir de fevereiro. Começou, né? A receber, por que começou a receber o primeiro? Estava recebendo o pagamento. Para poder pagar em votações a favor no Congresso depois. Em fevereiro, então você tem que me dizer que votação que estava sendo paga em fevereiro. Isso aí é uma visão assim, conspiratória, que você não tem nenhuma base, nenhuma prova. Isso aí é uma fantasia. Isso não tem base em prova nenhuma. Mas quando terminaram de ser realizados os pagamentos? Começaram em fevereiro, mas terminaram muito depois. Muito depois, sim, claro. Pois é, ao longo das votações. Não, a votação é um episódio no meio, ao longo das votações, não. A votação está aqui no meio. Por que tem uma relação uma coisa com a outra e não tem relação com o débito? Por que trocamos? Deixa eu fazer uma pergunta conceitual, mudando um pouco de assunto. O senhor presidiu a OAB no Rio de Janeiro? Sim. Há um tempo atrás, muito tempo já agora quase, não é? E a OAB no passado, há algumas décadas, foi uma entidade muito respeitada no Brasil, influía muito. Hoje parece que não é mais assim. Por quê? Olha, talvez a OAB não tenha seguido construir, não tenha sabido ou conseguido construir um espaço dentro de um Estado de Direito, com a democracia representativa. Ela, certas frentes de luta, por exemplo, ela abandonou. Tem quadros na OAB que tratam torturas e desaparecimentos com a lógica dos enólogos. Só as torturas de 35 anos atrás é que interessam, são de boa safra. As que estão acontecendo hoje no Rio de Janeiro, os desaparecimentos, as mortes, a violência policial, não interessam o mais mínimo. Né? Vamos lembrar que quando houve a chacina do PAN, 19 pessoas mortas pela polícia, sem um policial ferido, é uma lambança em qualquer lugar do mundo, entendeu? Confronta indicadores muito importantes acerca da legalidade da atuação policial.
Pois, quando acontece aquilo, foi a do PAN, não foi depois a Tropa de Elite 3, não. Foi a do PAN, mataram 19. Quando ocorre aquilo, a Comissão de Direitos Humanos começa a se interessar pelo caso, se agitar, que é a função dele, né? Era o João Tancredo, que era o presidente. O presidente da OAB segurou, não, vamos esperar os laudos e tal. 19 mortos, você quer esperar um laudo? Ou seja, a sensibilidade, agora eu acho, eu ouvi lá, parece que vai haver um programa chamado Desaparecidos da Democracia. Parece que agora, enfim, a nova gestão da OAB no Rio de Janeiro, enfim, está perdendo um pouco... E a OAB Nacional? Olha, eu sou um advogado, eu saio pouco do estado do Rio de Janeiro, eu sou um advogado meio sedentário. Mas pelo que o senhor acompanha de longe. Acompanho assim, tô vendo, também vi. Tinha uma ocasião que tinha um presidente aí que pedia, ao invés de dar cobertura para os seus colegas que estavam, enfim, trabalhando, precisando de apoio, ele ficava pedindo a prisão preventiva de réus. Olha, vamos fazer um programa um dia sobre mídia e sistema penal, porque nós teremos muito a conversar também, e eu acho que quem vai ficar um pouco mais na posição acusatória, você e eu. Vamos nos encontrar novamente sobre outro tema. O senhor continua afiliado a algum partido político? Não. Em 2006, eu saí do PDT. Por quê? Por que saiu? Não tem mais vida política partidária para algum? Brizola tinha morrido em 2004 e quando eu vi uma matéria na qual a imagem de Brizola era usada junto a uns quadros de direita e na CPI a qual o governo Lula, eu conheci bastante Brizola, eu sei que Brizola estaria tentando que o governo Lula avançasse mais, digamos, do que pode ter avançado, mas nunca fecharia, entendeu, com a direita para coisa. Então eu fiz uma cartinha, isso aí. O senhor não se identifica com nenhuma das agremiações políticas existentes agora, nenhum partido? Não, é o seguinte, na verdade, eu sempre fui um advogado, um professor de direito cuja militância se deu nessas minhas áreas, né, de trabalho, de habilitação. Brizola me convenceu, eu fui um assessor de Leonel Brizola, que ele me fez ocupar uma série de cargos públicos, que se não fosse ele eu não teria ocupado jamais. Entendeu? Não é definitivamente a minha praia. Fiz até uma anticampanha porque ele queria que eu fosse o candidato a prefeito em 2004, e aí contra todo o partido, eu aceitei como homenagem à memória dele, que tinha morrido em 2004. Mas, não, dentro do partido tenho muitos amigos dentro do partido e tal, mas discordei radicalmente daquela... Quando eu vi para onde estávamos indo, eu achei que era a hora de me despedir desse cenário. Que cenário, com a sua experiência, o senhor enxerga para a sucessão do governo do Estado do Rio de Janeiro no ano que vem? Olha, eu estou, enfim, esperando algum discurso que seja crítico com relação a esse controle territorial totalizante, essa espécie de subdelivery de violação de garantia servido, né, nas vielas e nas casas da pobreza, que se chama o PP. Estou esperando um discurso crítico sobre isso, para ver em quem eu vou votar. Mas eu olho para o cenário e vejo um enorme acordo, que é uma das características trágicas da política criminal. É incrível, por exemplo, a política de drogas, esse grande fracasso, o discurso do Fidel era igual ao discurso do Bush. Aí você olha aqui, o discurso... Agora, digamos, o Fernando Henrique vem, mas ainda assim olha o horizonte, descriminalizar o uso. O uso já está descriminalizado. Na verdade, praticamente, porque... Não, mas ainda é um crime, não é? Ainda sim, fica lá. É um crime, mas com uma pena... Só uma pena ali oferece perigo, a pena de ouvir conferência, que pode ser uma tortura conforme o conferencista. Mas tirando essa pena, que é a mais grave, as outras são assim. Então o senhor, no seu radar, ainda não está claro como vai ser a sucessão no Rio? No Rio? Bom, aqui tem o Pezão, que,
enfim, é um... Vice-governador atual de Sérgio Cabral. Foi um prefeito, foi. Ele teve pelo PDT, ele foi prefeito em Piraí, ele passou, é uma boa figura, um homem de bem, né, mas está atrelado a um projeto político, né, que, enfim, digamos, que governa o Rio para os ricos. Se eu posso, numa expressão só, definir o que se dá lá, que fez o Rio assim, um balcão de negócios internacionais espetaculosos e negócios muito rentáveis, o que cria ali uma simbiose entre, né, ação política e comunicação política, que é uma coisa séria. Enfim, tem o Lindbergh, que é um pré-candidato. Senador pelo PT do Rio de Janeiro. Senador pelo PT, foi prefeito de Nova Iguaçu e tal, mas cuja política criminal é igualzinha a essa. Então, para mim, especialmente... O senhor não vê opções no momento? É que quando o ex-ministro Brizola, enfim, Brizola Neto... Do trabalho. Quando ele, enfim, fez aquele esforço para aumentar, digamos, os correligionários dele, as alianças dele dentro do partido, ele convocou alguns velhos quadros. Eu mesmo encontrei Ézio Cordeiro assinando uma ficha, fez o ato de... Ele me convidou, eu falei, eu não posso entrar, ministro, voltar ao PDT, porque vocês apoiam essa política criminal sanguinária e genocida que tem aqui no estado do Rio. Eu não posso, autoritária e com apoio total da banda. Eu não posso. Doutor Nilo Batista, advogado de Valdemar Costa Neto, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu é que lhe agradeço. O Fernando Rodrigues, grande jornalista, enfim, manifesto aqui minha admiração, né, que não é de hoje, e agradeço enormemente a possibilidade desse espaço aberto aqui para trabalhar um caso tão delicado, né, como esse. Muito bem.